Bom, então ele vem dizendo aqui, mas ao final, o que são os doshas? Então, quando a gente começa a estudar Ayurveda, você sempre vai se deparar com essa palavra, os doshas. Isso precisa estar muito claro na sua mente. Então, existem os doshas que permanecem inalterados, como você nasce. Existem os doshas que mudam de acordo com as estações do ano, com as influências externas, com a sua alimentação, o sono, com todos esses pilares da saúde que nós já falamos. Então, mais um conceito, né, de dosha. Dosha é a caracterização do perfil biológico do indivíduo, de acordo com o Ayurveda. Existem três doshas: o Vata, o Pitta e o Kapha, sendo que cada um apresenta suas determinadas características. Todas as pessoas possuem os três doshas, mas em proporções variadas. Conhecimentos de Ayurveda. Semelhante aumenta semelhante e o oposto equilibra. Essa também é uma frase que me ajuda muito a entender o Ayurveda e eu sempre trago ela quando eu dou uma aula. Então, quando a gente fala de semelhante aumenta semelhante e o oposto equilibra, a gente está falando dos elementos, das características dos elementos. Os seus doces são constituídos por uma junção de dois elementos, tá? Natureza. Então, aqui ele traz que Vata é ar e éter. Então, aqui também a figura facilita um pouco dessa visualização para a gente. Ar e éter são dois elementos que geram movimento, são leves, são secos, frios, irregulares, ágeis, móveis. Então, essas características do dosha Vata, que é a junção desses dois elementos, vai começar a ressoar na gente, nossas características, dependendo da proporção que você tem esse dosha Vata dentro do seu corpo, do seu organismo. Então, Pitta é a junção de fogo e água. E aqui mais fogo do que água. Tá? Ele é bem quente. Então, ele tem essa característica de ser quente, oleoso, macio, fétido e móvel. Então, traz essas características de Pitta para o ser humano, tá? Dependendo da proporção do Pitta na sua constituição. E o Kapha seria a junção de terra e água, e aqui nesse caso, às vezes mais terra e às vezes mais água. A gente tem Kaphas aí bem variados. O Kapha, ele já traz as características de úmido, frio, estático, pesado e denso. Então, a gente pega essas características de Kapha e leva elas para a identificação do ser humano, tá? Dependendo da proporção do Kapha na sua constituição. Então, a Ayurveda significa o conhecimento ou a ciência da vida. É uma filosofia de cura que guia o indivíduo para que ele retorne ao seu equilíbrio natural e estabeleça a harmonia do seu corpo e da sua mente. Os doshas são a manifestação física dos cinco elementos: éter, ar, fogo, água e terra no nosso corpo. Todos têm um papel essencial a desempenhar e nenhum é melhor do que o outro. Então, não é melhor ser Kapha, não é melhor ser Pitta, não é melhor ser Vata, porque nós somos tudo isso, né? Depende de como a gente vive. Então, eles têm as suas. Eles têm seu papel importante nesse movimento do nosso corpo, tá? O dosha Vata governa o movimento e a comunicação, respiração, batimento cardíaco, contração muscular, mobilidade celular, transmissão do impulso no corpo. Então, percebe que o Vata está no corpo todo, né? Por mais que a gente tenha falado que ele está mais na parte de baixo, nas eliminações e tal, mas tudo que rege o movimento, comunicação, é dosha Vata. Pitta, dosha representa a energia da transformação. Tudo que está relacionado à transformação dentro do seu corpo é característica do dosha Pitta. Digestão de alimentos, metabolismo celular, cognição, processamento de
experiências e emoções, manutenção da temperatura corporal. E o kapha é a base estruturante de qualquer organismo. Representa a proteção e hidratação celular, lubrificação muscular, manutenção de um sistema imunológico forte. Então, a gente precisa de 3 doshas em equilíbrio, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla tantas vezes? Porque, como eu falei, esses nomes, yoga e veda, estão na moda, tem. Claro que a gente usa, né, do capitalismo para se beneficiar do tratamento. Então, você encontra muito hoje, por exemplo, máscaras, naturais, um óleo para vata, um óleo para pitta, um óleo para kapha. Você encontra uma massala milagrosa para vata, uma massala para pitta, uma massala para kapha. E assim você vai. Caramba, mas para eu saber então qual é o meu dosha, né? Pensando o tempo todo qual é o meu dosha. E não é assim que a gente pensa no Ayurveda, tá? Sim, existem massalas maravilhosas, blends maravilhosos e óleos maravilhosos que vão seguir essas tendências. Mas tudo depende do dia, de como você está naquele dia. Então, a não ser que você tenha um óleo para cada dosha e, enfim, começa para cada dosha, para você ver o que você vai precisar naquele dia, tá? Não caiam nessas tentações aí. Então, vamos lá. Continuando a falar de dosha. Dosha de constituição. Os doshas são a manifestação física dos 5 elementos: terra, éter, ar, fogo, água e terra no nosso corpo. Todos têm um papel essencial a desempenhar e nenhum é melhor que o outro. Frisando essa frase, tá? Todos são importantes. Então, a gente tem aqui no sânscrito 2 termos: prakriti e vikriti. Prakriti seria o ser, seria esse tão falado dosha de constituição. Então, ele traz aqui um conceito. É a constituição natural de cada indivíduo. É responsável por características como comportamentos, sentimentos, qualidades, atitudes, posturas e ações. Então, saber a minha prakriti, saber o meu dosha de constituição, através do autoconhecimento, através do autoestudo, da minha rotina diária, me ajuda a entender quais são as minhas tendências. Então, se eu for pita, muito pita, muito pita. Eu ouço muito falar nos cursos que pita é o pulso, né? O pita está sempre sendo pouco mais e tal. Então, o que é importante saber que eu sou muito pita? Porque eu tenho essa tendência de explosão, eu tenho essa tendência de transformação, eu tenho essa tendência de liderança, de energia. Então, eu preciso ter uma rotina que mantenha essa minha energia em para que eu não esteja sempre puta, né? Esteja sempre com muita raiva, com muita energia e cause pequenas explosões, vamos dizer, explosões emocionais ao longo do seu dia. Então, é importante a minha alimentação, eu como coisas muito picantes, muito estimulantes, e eu sou uma pessoa pita, eu vou estar hiperestimulando essa combustão, esse metabolismo, né, esse aquecimento. Então, eu preciso fazer coisas ali para refrescar esse pita durante o meu dia. Tá? Por isso é importante saber sua prakriti, sua dosha de constituição, para você controlar as suas tendências. E a gente tem a vikriti, que é basicamente o que a gente estuda no primeiro diagnóstico. Tá? É a configuração momentânea, a alteração da essência e da combinação natural dos doces, resultando em desequilíbrio. Então, é aquele dosha que está em desequilíbrio naquele momento, é como eu estou, tá? Um é como eu sou e outro é como eu estou. Por que é importante conhecer o meu dosha? Os doshas definem as necessidades nutricionais, físicas e psicológicas de cada pessoa. Identificar e compreender o seu dosha ajuda a compor uma dieta alimentar e uma rotina que beneficie o seu corpo e o seu espírito. Então, aqui a gente vai para sintomas de dosha agravado. O vata. Então, lembra que eu falei? O vata, todo mundo hoje tem a tendência de desequilíbrio.
no dosha vata, que é o dosha que rege o nosso eh, sistema nervoso central, a nossa mente, nossos pensamentos, essas oscilações, essas reações físicas e mentais. Então, como a gente está num momento de super estímulos, através das luzes, das câmeras, das informações chegando no tempo, quase que na velocidade da luz, e a gente precisa metabolizar isso, e eu acho que é muito ainda para o ser humano, né? A cada geração a gente vai sim evoluindo as nossas células, evoluindo de acordo com o externo, que a gente vive. Mas eu acho que a evolução tecnológica também super estimulou os nossos sentidos humanos. Então, o Vata é algo que todo mundo precisa se preocupar, tá? O desequilíbrio de Vata, o que causa as nossas doenças mentais na melhor idade. Então, sintoma de dosha Vata agravado. A gente precisa começar a se preocupar em gerar esse equilíbrio. Secura excessiva do corpo, começando pela pele e pelos cabelos. Então, muitas vezes a gente acha que, ai, mulher, né? Ah, a mulher tá na pausa, ah, é o estresse, ah, eu tô com pouca água. Depende, às vezes está faltando algo na sua alimentação, às vezes está faltando um nutriente específico, às vezes está faltando óleo na sua alimentação. Sabe? Muitos e muitos pacientes que só precisam colocar mais oleosidade na alimentação. E aí melhora a constipação, melhora o sono depois do almoço, enfim, melhora qualquer coisa. Inclusive, secura pele e cabelo, tá? Então, observar a unha também, unhas muito fracas. Então, secura do lado de dentro do nosso corpo, né? Ressecamento e constipação intestinal, isso aqui é clássico, a gente come muitas coisas industrializadas, tem uma dificuldade de serem metabolizadas, e aí geram muito ressecamento e constipação. Então, a gente precisa cuidar desse vata como seria com uma boa oleosidade, uma boa untuosidade. Tá? Flatulência e distensão abdominal. Então, aquela sensação também após a alimentação, que você comeu um boi, sabe, muito tempo ali digerindo aquilo, que gera uma indisposição, falta de vitalidade. Perda de peso também é um sintoma da vata agravado. Dores no corpo, rigidez articular, tremores, fraqueza, perda de funções sensoriais, zumbido nos ouvidos, isso também é muito clássico. Zumbido nos ouvidos, às vezes, é só você no fio seu vata, não precisa fazer mais nada. Às vezes parece algo, né, muito sério e tal, e é só ansiedade, é só estresse, é só muita informação não metabolizada. Gosto lá de astringente na boca, é aquela secura que dá na língua, sabe? Quando a gente sente a língua meio sequinha, é esse gosto lá de astringente. O vata, ele sempre a gente vai lembrar dessa palavra, né? Ansiedade. A ansiedade, ela está muito no auge e é uma característica do vata agravado, tá? Então, eu começaria já tratando primeiro esse vata antes de pensar em qualquer outra coisa. Ele aqui já fala da alimentação, já fala da constipação, das gases, da secura, então a gente já tem que mexer aqui na alimentação. Essa secura no corpo já tem que ter uma oleação, igualzinho aí de autocuidado, faltando. As dores no corpo é tudo consequência, rigidez articulada no corpo é tudo secura, né? Tremores é uma mente agitada, uma mente ansiosa, zumbido no ouvido é ansiedade. Então, muitas das características de vata vão levar a gente para essa palavra, tá? Ansiedade. Então, o que eu preciso? Eu preciso parar esse vata. Eu preciso de pausa. Ou eu indico uma massagem, essa pessoa deitar, parar, obrigatoriamente ter alguém nela, não pode fazer nada, não pode pegar um celular, não pode olhar nada. As minhas pacientes, quando eu boto na maca, a primeira coisa, eu falo que eu dou. Eu tampo os olhos, não é para conversar comigo na maca, não conversa. Conversar na mesa, sentada, é oi. Deitou na maca, boquinha fechada. Controla a respiração dessa pessoa, faça exercício de respiração, fecha, obriga a fechar os olhos, já venham com óleo essencial,
ali estimulando, enviando essa pessoa, porque você fala hoje, uma pessoa sentar e parar é difícil. A maioria delas quer fazer massagem conversando. Aí eu, assim, eu hoje, como terapeuta ayurvédica, eu não deixo. Eu obrigo a pessoa mesmo a dar ali com a situação, guiando como se fosse uma meditação, né? Mas para que ela tenha um momento ali de introspecção, até para ela saber o que me falar, da onde está vindo essa dor. Então, a autoobservação é muito importante para o vaso, tá? Preocupação excessiva também, né? Que acaba desencadeando isso tudo, e a insônia também vem como uma consequência. Então, a maioria desses sintomas aqui a gente vai observar ou na nossa casa, as pessoas que moram com a gente, ou pacientes, se vocês trabalham com o público, ou amigos, com certeza, sofrendo aí pelo menos duas ou três coisas aqui dessa lista, tá? Então, é voltar-se para uma rotina de equilíbrio de base, que a gente vai ver como que é. Os sintomas de agravamento de fita, então, sensação de queimação. Fita, ele é quente, por dentro e por fora. O vata, ele já é frio, por dentro e por fora. Então, vata vai para o ressecamento, fita já vai para as sensações de queimação, em várias partes do corpo, tá? Pele, estômago, intestino, uretra. Então, às vezes, pode vir como uma infecção urinária, às vezes aquele xixi sai mais ardido, às vezes o estômago está muito legal, mas às vezes não muito bem feito, às vezes a pessoa fica mais. A própria sensação de calorão mesmo, sabe? Então, isso aí é bem característico de fita. Manchas avermelhadas na pele, ondas de calor, aumento da pressão arterial, muita gente com pressão alta hoje, achando que é super normal você tomando remédio. Não é. Às vezes é a sua alimentação, os seus pilares aí. Hemorragias, digestão excessivamente rápida, fome aumentada, secreções fétidas e com pus, secreção e excreção de cor amarela ou avermelhada, transpiração excessiva, umidade, gosto ácido e amargo na boca, irritabilidade, ira, raiva, agitação física e motora. Tudo isso como característica de esse fita, como eu falei, tem muita tendência de irritabilidade. A raiva é uma característica de fita. Quem tem fita como doxa de constituição, né? São pessoas que ficam irritadas com facilidade, sentem raiva, têm essa agitação física e motora, pessoas que ficam se sacudindo, sabe, batendo, estão sempre com alguma coisa, uma caneta, um negócio, coçando aqui, coçando ali. Fita tem muito isso, né? Agitação motora, e o vata já é essa agitação física, a mente a mil por hora. E o kapha, ele já vem para acúmulos, né? O kapha é mais pesado, ele é mais lento. Então, ele vem aqui com acúmulo de secreções em vias respiratórias e digestivas, flacidez das partes do corpo, isso aqui também é legal, porque a gente pensa no kapha sempre como gordinho, né? Pessoas mais gordas, não necessariamente são pessoas gordas, são pessoas acima do peso. Às vezes, ela tem os ossos mais largos, né? Sua constituição corpórea mais larga, e de repente uma pessoa super ativa, que se mantém no peso ideal, mas tem essa característica de flacidez, em desequilíbrio, tá? Tosse, excesso de sono, aquela lentidão, né? Fica, oleosidade da pele e do suor mais gorduroso, e o Pitta já é mais fedido, e o Vata já quase não sua. Dureza, formação de tumores, perda de movimento, indigestão, lentidão, secreções e excreções com coloração mais esbranquiçada, diferente ali do Pitta, que era mais avermelhada.
A gente pode pensar que o kapha, vamos pensar na grávida, né? Como eu dei o exemplo da outra vez. A pessoa, quando está grávida, ela está mais lenta, pesada, inchada, pés inchados, a pressão muda, o sono muda. Então, bem essa característica assim, de mulher, sabe? Pensando numa grávida, estando assim, é o kapha agravado. Tá? Essa lentidão. São sensações tão fortes no seu corpo que existem tendências à depressão, né? Uma lentidão tão grande que essa pessoa vai perdendo o ânimo de viver. Então, capa, a gente pensa logo, eu, como terapeuta, penso em trazer a primeira coisa, a alegria para essa pessoa, tá? Motivação. Porque sem motivação ela não consegue tirar esse acúmulo aqui de secreção, a gente sem respirar direito, sem vitalidade. Então, o CAP ele está sempre com essa tendência, carro, as alergias, o olface, tem sido com frequência, tudo isso aí é característica de CAP, tá? Então, pode ser que você não seja CAPA, mas você tenha momentos ali precisando equilibrar esse CAPA. O CAPA basicamente se equilibra com o movimento. Precisa movimentar. Então, trouxe aqui de novo para vocês essa frase linda, importante, semelhante, agrava semelhante, e o oposto equilibra. Sempre que eu olho para essas características ayurvédicas, pensando em tratamento, eu vou pensar no oposto. Então, tem várias medicinas orientais, vários conceitos, mas a gente precisa olhar para eles separados, tá? Cada um pensa de um jeito, são estudos diferentes. Existem estudos em que não se pensa dessa forma, que o oposto equilibra, né? Seria ali semelhante, equilibra semelhante. Então, essa é uma forma ayurvédica de pensar, mas olhando para os elementos, tá? Tem diferença. Olha para os elementos da natureza. Então, quando eu falo que semelhante agrava semelhante, por exemplo, a secura agrava a secura, né? Característica do então, dessa forma que a gente enxerga o Ayurveda. Tá? Agora, eu trouxe aqui 5 pacificadores ayurvédicos. Seria uma forma básica de você vir pensando em equilibrar os dois. Então, a primeira de todos, como eu falei, é a alimentação. Tá? Então, é a base para você equilibrar tudo isso. Então, dentro do Ayurveda, a gente usa muitas especiarias, tá? Como formas de tratamento. Então, hoje eu olharia a alimentação dessa pessoa, iria ali, de alguma forma, introduzindo as especiarias, introduzindo ervas, para que ele entre dessa alimentação. Então, coloquei aqui como dica: inclua os alimentos certos na sua rotina e tenha uma medicina natural preventiva. Tá, mas como que eu sei quais são os alimentos certos? Dentro dos estudos da Ayurveda, existe uma listagem de alimentos específicos para cada dosha e para os dosha. Então, é estudo, né? Fitoterapia e aromaterapia. Então, aqui a gente pensando em formas de usar as ervas, tanto através da fitoterapia, com chá, com banho, com defumações, inalações, e aromaterapia, que são as inalações. Se cuide com o poder das plantas, incluindo chás, óleos essenciais, corporais e esfoliações. Então, legal. Oleação corporal, como terceira dica aqui de pacificadora ayurvédica. Os óleos vegetais, eles têm os nossos sentidos para o Ayurveda. Então, vocês vão ver muito, quando a gente fala de Ayurveda, umas fotos pingando óleo no olho, pingando óleo no nariz, pingando óleo na cabeça, na testa, no topo da cabeça, olhando os pés e olhando o corpo todo. Então, o óleo está muito presente dentro da medicina ayurvédica, os óleos vegetais.
plantas, de preferência pensadas a frio, para a gente ter ali todos os nutrientes necessários. E aí também existem óleos específicos para cada dose, para cada momento ali. Mas de uma forma geralzona, o Ayurveda traz como ouro o óleo de gergelim. É um óleo que classifica os 3 doses. E aí a gente tem outros óleos que cada um específico para um doce. Então, na dúvida, quer começar a fazer oleação ayurvédica, óleo de gergelim. Eu trouxe aqui também girassol. Eu tenho estudado muito óleo de girassol, eu já vi muitas receitas e não sabia que ele era tão maravilhoso assim, inclusive para a nossa pele, inclusive para a pele do rosto, e estou amando. Então, uma dica prática, sem consumo de mercado, uma média de R$ 15, tem 900 ml para fazer óleo à beça. E eu tenho o hábito desses vidrinhos âmbar com conta-gota. Tem de vários tamanhos, sempre na internet. Então, coloco um pouquinho de óleo de girassol dentro, coloco a planta ou um blend de planta, se eu desejo. No caso aqui, eu usei cravo, chama de um punhado de dedos, 6 dedinhos, 4 dedinhos, e um punhado de alecrim. Então, é o óleo que eu uso para fazer as massagens pés, para as unhas, né? Ele é antibactericida, adstringente. Então, uso ali para fazer as oleações e também no topo da cabeça. Bom, couro cabeludo. Couro cabeludo camando, às vezes com ferida, com cheiro, com casca. Um óleo prático, você deixa ele no escuro, né? Uma média de, no mínimo, 30 dias, imerso nessas ervas, um pouco acima, né, das ervas, ou faz a quantidade que você quiser, e aí você vai sacudindo ao longo do tempo. Misturando, misturando, volta, deixa ele no armário, ele escuro. Esse aqui é com uns 50 dias. O cheiro fica maravilhoso, você extrai ali as propriedades. Existem outras formas de extração, aí momentaneamente eu faço dessa forma, tá? Já experimentei e funciona muito bem. E eu deixo eles assim, ó. Esse aqui é de canela em pau. Coloquei 4 canela em pau aqui dentro. Ele estava até que assim, até a metade, eu fiz ele em palminho. Esterilizei ele, coloquei, deixei também, esse aqui você deve ter mais, 50 dias, um pouquinho. E ele é mais estimulante, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma oleação de casca, que já é lento, e aí o girassol já é um óleo pesado, então não sei se é legal deixar esse casca tão vivo. Então, a gente pode vir, por exemplo, com um óleo de canela, estimulante, ele aquece, quente, vai trazer essa sensação ali de estímulo para o corpo, para a pele, né? E aí a gente pode fazer uma massagem mais forte, se tem uma oleação de pressão, ou utilizar ele também para fazer esfoliação. Posso usar esse óleo, misturar um pouquinho de alguma outra erva ali, esfoliar o meu corpo, trazer esse estímulo, né? Essa renovação da pele. Então, oleação é também pacificadores muito importantes no Ayurveda, tá? E yoga e exercício, então o movimento de uma forma geral, né? É importante que a gente se movimente, tá? Qualquer tipo de exercício. Cuide do seu corpo e da sua mente. Esse é o seu verdadeiro lar. Sem exercício físico, sem movimento, é muito difícil a gente trazer equilíbrio para um corpo. Mas que exista uma alimentação ali bem regradinha, o exercício físico é importante. Então, quando eu monto um protocolo ayurvédico para alguém que não faz exercício nenhum, eu começo passando algumas dicas para a pessoa fazer no banheiro, de estímulo corporal e um alongamento à noite, o mínimo do mínimo. E de dia eu coloco algumas opções, por exemplo, sem polichinelo, ou 1 minuto correndo parada no lugar, correndo no lugar, ou então 5 saudações ao sol. Então, algo que
vai estimular esse metabolismo de alguma forma. Tem que ter movimento, tá? Só caminhada não vale, tem que ser algo que vai gerar, de preferência, suor. O suor é o que elimina. Uma das formas de eliminar a toxina do corpo, tá? E aí a gente vem aqui com as limpezas e as excreções, que também é um classificador ayurvédico, né? Limpar o corpo, fazer coisas discretas ali de manhã, no banheiro, ir no banheiro fazer xixi, fazer cocô, assoar o nariz, limpar os olhos, ouvido, boca. Então, é o básico dos pilares aqui, para eles se manterem em equilíbrio, tá? Então, como equilibrar o Vata com dicas específicas. Isso aqui olha, foi muito estudo para eu chegar nisso aqui, então tenho como um material bem completo para vocês levarem para a vida. Alimentação e especiaria. De uma forma geral, o Ayurveda ele fala muito dos sabores, e a gente vai entrar nesse estudo futuramente, tá? Mas aumentar o sabor doce, ácido e salgado, isso é muito importante para nutrir o Vata. É uma informação difícil de ser assimilada, é importante ser reflita depois de calma. Parece simples, mas não é. E reduzir, minimizar os sabores picante, amargo e adstringente. Então, você vai perceber que nós também temos tendências a gostar de sabores que, na maioria das vezes, geram desequilíbrio para os nossos dores, tá? E aí a gente vai ter que usar o sabor oposto para buscar esse equilíbrio. Então, um exemplo aqui, né? Para um vata em muito desequilíbrio, eu iria começar uma rotina com mais azeite na comida, azeite em cima da comida, mais óleo de gergelim para uma oleação corporal ou para fritar algo que você for fritar na sua casa, mais oleaginosas na sua refeição. Então, de repente, se você não manca de tarde, tem a mente agitada, está sempre na rua fazendo alguma coisa, as oleaginosas é aquele snackzinho muito bom, pudim assim, pro vata, porque tem a oleosidade, né, tem o peso, né? Então, as frutas doces são de preferência bem doces, tá? A manga, por exemplo, sabe? Ela traz aquele peso, traz aquela coisa da nutrição do vata, né? E com bastante frutas também com bastante água, né? Então, sei, uma melancia, melão, doce, coisas. Frutas cítricas, raízes, alimentos mornos e cozidos. Então, já posso pensar que um vata aqui vai começar o dia comendo batata doce, vai ter azeite, vai tomar um suco, uma fruta bem doce, vai, por exemplo, suco de manga. Em cima aí dessa batata, eu posso pensar também em sementes, trazendo a oleosidade das sementes, ou as oleaginosas, um ovo, fazer a gordura da gema. Então, já começa a pensar dessa forma. E temperos importantes para um vata em desequilíbrio: gengibre, cominho, cardamomo, erva doce, coentro, cúrcuma, alho e noz. Então, muitas vezes a gente já usa tempero, refeições, já come raiz, já usa azeite, mas sem prestar atenção o que está em desequilíbrio e o que eu estou nutrindo, tá? Então, essas mensagens do Ayurveda são muito importantes para a gente fazer um experimento. Por exemplo, eu tenho muita flatulência, eu tenho muitos gases, eu tenho tensão abdominal quando eu acabo de comer, se eu comer uma coisa de feijão eu fico pesada. Então, eu vou experimentar por uma semana e introduzir pelo menos 3 dicas de alimentação daqui. Durante uma semana, eu vou colocar sempre gengibre ralado ou em pó na minha comida. Por uma semana, eu vou temperar minha carne sempre com cominho. Eu vou tomar o meu café sempre com sementinha de cardamomo. Eu vou, depois do almoço, tomar um chá de erva doce. E assim, por diante, tá? Então, isso faz muita diferença na nossa nutrição, na nossa mente, na qualidade do sono, em tudo. Só que é um experimento. E a gente fica com aquele conceito de que já faz, sem prestar atenção
no alimento e nas especiarias e nas ervas específicas e acaba não conseguindo seguir o protocolo Ayurveda, tá? Oleações para vata. Então, aqui o vata seria um óleo morno, o vata ele é frio, de gergelim, de amêndoas, que também é doce, pesado, com vata, o óleo de rícino, e aí é super pesado, então até depende, né? Vata muito seco, mas de repente no cabelo, uma vez por semana, 15, 15 dias. E o ghee, né, que é a manteiga clarificada do Ayurveda. O ghee também é uma gordura que eles consideram muito boa, muito pura, né? É a manteiga que ela é passada por processos ali durante 100 vezes até chegar no nível 120, né, que é uma gordura boa. E hoje, para você comprar um potinho desse, sai um pouco caro aqui no Brasil, a gente paga R$ 50. Mas, enfim, são tudo escolhas, né? As escolhas aí de pagar R$ 100 numa pizza e claramente reclama disso. Então, colocar o ghee na comida é uma forma de oleação ou utilizar o ghee como uma pomada, um óleo, também é muito bom. Então, indicação para o vata seria uma oleação final na gengiva, e aí na gengiva a gente faz com o corpo, tá? A parte interna do corpo que é mais quente, e aí o óleo de coco ele é mais frio. Então, nesse caso, para a gengiva seria legal. No nariz, e aí pode ser o óleo de coco ou de gergelim, no topo da cabeça, e aí a gente já volta para os amêndoas, né? Óleos densos, mais quentes também. E nas articulações, principalmente, o vata tem muita articulação seca. Você escuta a sua articulação fazer barulho, ou fica com dor, né? Agora, ainda mais agora que a gente está no celular, computador, ombro, estalando, cotovelo, tornozelo, também é legal de fazer oleação. E nos músculos, o seu vata é muito sequinho. Então, olear é importante. Então, são óleos mais pesados, mas moléculas mais quentes, tá? Para o vata. Na fitoterapia e na aromaterapia, eu trouxe uma lista gigante que vocês podem usar como chá, como óleo essencial, podem fazer essas oleações dos óleos aqui de base que eu coloquei e misturar essas ervas, como vem um potinho, por exemplo, pegar um pote desse com um óleo de gergelim e colocar uma erva, uma das ervas da lista, como capim-limão, cravo, enfim. São formas de usar a fitoterapia, tá? Então, ele traz aqui chá de capim-limão, cravo, hortelã-pimenta, erva doce, canela, fibra, e os aromas, né, que você usaria com os óleos essenciais. Laranja doce, gerânio, canela, cravo, lavanda, cedro, bergamota, patchouli, ylang-ylang, jasmim, grapefruit, cedro e cipé. Então, claro que tudo depende do momento, o que você está sentindo, o que você deseja dessa planta, tá? Mas de uma forma geral, são plantas que ajudam muito a reduzir esse vata agravado. E na prática de yoga e de exercício, para o vata, seriam atividades mais calmas. O vata ele já é movimento, precisa fazer o inverno. Então, acalmar esse vata seria exercícios que exigem concentração, pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, e meditação. Um hatha yoga, que é um yoga que fica mais tempo fazendo postura. Um yin yoga, que é uma prática de 3 minutos em cada postura. Não obriga esse vata a parar. Yoga restaurativa, que é uma prática que você fica 8 minutos em cada postura. Musculação, que também é uma prática ali, que tem essa massagem, essa pausa, esse tempo. Meditação, pranayamas que aquecem, que esquentam, tá? Respirações mais estimulantes. Então, seriam legais aqui para o Vata. E aí, uma listinha para o Pitta. O Pitta, a gente já deve aumentar o sabor doce, amargo,
e adstringente e diminuir picante, ácido, salgado e frito. Então, esse frito aí também é muito importante. Para pita, fritura é uma das causas muito, muito, muito específicas para desafio de estômago. Então, quer fazer um detox pro pita, tira a fritura, tira o picante, tira o ácido. Uma mudança bem rápida acontece. E mais água, mais suco de aloe vera. Eu sei que o sabor não é agradável, mas o aloe vera fica muito a babosa, né? Vera, fazer um suco e ingerir. Eu já ouvi pessoas que congelam em cápsula, embalagenzinha de remédio, congela ali a dose e ingere. E aí você tem aquele gostinho pedido. Mas é muito bom pro pita, tá? Para regular intestino, estômago. Bom, ele é refrescante. Frutas e verduras refrescantes, raízes, arroz e aveia são alimentos importantes. Podem ter aí esse pita, tá? E temperos específicos, como coentro, cominho, cúrcuma, hortelã, manjericão, por aí vai. Oleações. Óleo de propriedade refrescante. Então, aqui é muito diferente dos óleos para vaso, tá? O óleo para pita seria um óleo refrescante, como o de coco, o de girassol, o de calêndula, aloe vera e aroeira. São óleos legais, que têm propriedades mais frias, mas também são ótimos anti-inflamatórios, nutritivos e caem melhor numa pele fita, que é uma pele muito quente. Então, eu indicaria para um pita uma oleação final na gengiva, no nariz, no topo da cabeça, nas articulações e também nos músculos, assim como indicamos para vata. E na fitoterapia, aromaterapia, chá de morno africano, camomila, hibisco, erva doce, rosa, hortelã, capim-limão, dente de leão. Aromas como sândalo, camomila, rosa, olíbano, vétiver, menta, lavanda, palma rosa, gerânio também são legais para equilibrar esse dor. Prática de exercício, aí a gente já evita se exercitar demais. O pita, ele quer tudo demais. Então, isso aí é uma briga. Então, pita menos calor, menos intensidade, tá? Então, meditações e pranayamas refrescantes, respirações que resfriam o nosso corpo sistema. Então, bastante. Depois, se vocês quiserem me lembrarem, eu posso colocar uns exercícios de respiração para cada dor, tá? Para vocês tentarem fazer em casa. Meditações e pranayamas refrescantes. E a gente usaria o yoga como, novamente, o hatha, o restaurativa, musculação, meditação e pranayama. Então, é importante também esse pita parar um pouco às vezes, sabe? Por mais que o movimento seja importante, né? De manhã, fazer uma coisa mais de metabolizar aquela energia, de repente o pita já fica meio agitado, mas não passar o dia, sabe, fazendo atividades extenuantes, tá? Isso gera mais desequilíbrio para esse pita. Então, coisas que refrescam, geram concentração, ajudam bastante. E o CAFA, a gente já traz uma alimentação, um aumento do sabor picante, que a gente estava evitando lá no pica, né? Amargo e adstringente, porque são sabores que estimulam e que limpam o corpo. Tá? O adstringente, ele seca, né? Ele tem esse potencial de secar as nossas águas internas. Então, ele é bem legal para o CAFA. E o amargo, ele também faz uma limpeza, ele é desintoxicante. E o picante é estimulante. Então, tudo que o CAFA precisa. E aí, às vezes, o que a gente pode fazer também? Uma pessoa tem muita dificuldade de paladar, de mudar a alimentação, de mudar a rotina. A gente pode começar um tratamento ayurvédico ou um autotratamento ayurvédico fazendo uma masala, né? Que é uma mistura de especiarias
Então, aqui eu colocaria uma massala com algo picante, com algo mais amargo e com algo mais astringente, sabe? É, deixa eu ver, de repente, um chá verde com cravo, um pouquinho de gengibre. Um exemplo, assim, aleatório, sabe? Uma mistura desses três sabores, super estimulante, de uma vez só, ou um chazinho, ou um shot, por aí vai. Então, a gente pega e mistura esses sabores. Os sabores, eles são muito importantes dentro da Ayurveda. A gente vai ficar também no módulo inteiro estudando só sobre sabores. Então, aqui no CAFA, a gente aumenta os estímulos e diminui o doce, o ácido e o salgado, que provavelmente o CAFA adora comer. Porque a gente tem essa tendência mesmo de comer pelo prazer, né? Então, geralmente, o que dá prazer é o que gera o desequilíbrio dos dois, tá? Por isso é tão difícil seguir uma rotina ayurvédica, quem está aí meio viciada a viver por prazer. E aqui eu indicaria para esse capa uma água morna, e você vê que eu não coloquei água morna. Acho que nem no vaso eu não coloquei. Não, eu coloquei azeite. Então aqui eu só coloquei água morna para o capa. É uma forma minha, tá, de identificar o Ayurveda. Eu estou falando isso porque muita gente fala, não, eu estou fazendo Ayurveda, eu tomo água morna, tá? Raspa a língua, pronto, está fazendo Ayurveda. E nem sempre é assim. Então, tudo depende muito, né? Mas uma água para o kapha, que precisa desse quentinho lá dentro, dessa metabolização, desse estômago funcionando legal, é isso, é um pita aqui com o estômago super quente de manhã. Será que é legal uma água morna? Será que é legal esquentar mais o estômago? Já trabalhou a beça? O vata, depende. Se o vata vai no banheiro de manhã, não vai, tá com constipação, tá? Porque a pessoa pode ser vata, mas ela pode ir no banheiro. Então, essa água morna depende muito, tá? Estou usando todos os termos atuais da moda para vocês não caírem nas ciladas da internet. Então, uma água morna, um chá diurético, uma picância, né? Aumentar a picância ali na alimentação, as hortaliças amargas, as frutas adstringentes. Então, às vezes o capo fala, mas eu estou super saudável, como fruta. Depende, aí você come o quê? Banana, manga, são frutas doces, muito pesadas, para um café não é legal. Só que a gente não presta atenção. As duas últimas, até uma curiosidade, as duas últimas pessoas que eu atendi comiam muita banana. As duas estavam com um café em desequilíbrio. E não eram pessoas capas, não eram pessoas gordas, não eram pessoas de peso, mas o cafa, as características do cafa, a lentidão, a depressão, a não metabolização de alguns alimentos, estavam me levando para essa tendência de cafa. Eu estudei os dois casos, falei, desequilíbrio em cafa. E estava faltando isso, estava faltando vida na pessoa, sabe? Cafa em desequilíbrio é essa lentidão em vários sentidos, né? Então, às vezes, é só a gente regular um pouquinho, tá comendo fruta, mas qual é a fruta? É importante que para regular um cafa seja uma fruta mais adstringente, que seque, não uma fruta super nutritiva, né? Que vai gerar peso, que vai gerar mais lentidão, que vai demorar mais para ser digerida. Então, a maçã, a pera, o romã, o próprio mel, eu aprendi no Ayurveda, que é adstringente. Então, tá tudo bem você, de repente, um bowl ali de frutas. Vou colocar uma maçã picada, vou colocar um pouquinho de mel por cima, uma canela em pó e pronto. Tem um lanche, assim, de repente você quiser jogar uma semente para estimular, então seria um lanche legal, gostoso, já comi bastante e ótimo para o carro, tá? E aí, de repente, com outro doce, eu colocaria uma banana, banana nem precisa de mais nada, mas uma banana amassada com aveia, dá uma sustância, um peso. Então, é isso. Às vezes a gente só está comendo a coisa errada, tá? Evitar todo tipo de laticínio, porque os leites.
derivado de animal, ele gera muco. Muco, o CAPA já tem demais, são infecções, processo de secreção lá dentro. Então, também, se a gente quer pegar um CAPA ali, dar um detox para ele, eu tiraria 1 mês de leite, de laticínio, tudo que é derivado do leite também. 1 mêsinho para desintoxicar esse corpo. Tempero, evitar muito sal, gengibre, acrescentar, né? O gengibre, pimenta do reino, alecrim, pimenta calabresa, mostarda e várias outras especiarias aí estimulantes. As oleações. Usar óleo em pequena quantidade, quando necessário, porque a ação depende para esse CAPA que a gente está falando. Dê preferência aos estimulantes e esfoliações corporais. Então, se é uma pessoa acima do peso, com inchaço, com barriga inchada, com articulação inchada, com peso nas pernas, com acúmulo de gordura, acúmulo de líquido corpóreo, eu nem indicaria uma oleação para essa pessoa, eu iria direto para uma esfoliação corporal, no banho mesmo, com um esfoliante, e vai. Passa no corpo todo. Tem umas receitas ayurvédicas, que são misturas de especiarias, que também seria muito bom, mas, de uma forma geralzona, escolher o corpo, tá? Estimular esse corpo. Vai com a sua mãozinha, vai lá, esfrega, esfrega, esfrega. Ah, qual é a parte do meu corpo que está com cúmulo de capa na minha barriga? Vai lá na barriga, faz uma autodrenagem. Ah, é na minha parte de cima do corpo, massageia por cima do corpo, vai esfoliando o corpo. Aí na face, eu vou fazer uma esfoliação na minha face, vou tirar esse músculo, vou estimular. Tá? O CAPA precisa de estímulo o tempo todo. Óleos indicados para o CAPA, no caso de fazer uma oleação, seriam de amêndoas, bem menos quantidade, né? Milho, gergelim, eucalipto, capim-limão. E como eu falei, vocês podem também se basear nessa listagem de erva para fazer o oleado. Tá? Infusão e deposição. Fitoterapia, aromaterapia, chá diurético e estimulante, como hortelã, dente de leão, cavalinho, chá preto, chá verde, boldo, hortelã-pimenta, sálvia. E aromaterapia seria os óleos essenciais, né? Gengibre, manjericão, sálvia, limão siciliano, eucalipto, gerânio, canela e também o anis estrelado. Yoga e exercícios estimulantes para gerar calor e suor. Então, é importante colocar esse CAPA para suar. Então, prática de yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Power Yoga, Hot Yoga, Cardio, que seria um exercício estimulante, né? Yoga, e esportes em geral. Pranayamas estimulantes, exercícios de respiração também, que vão produzir esse estímulo. A pessoa tem que estar verdadeiramente presente. Não é fazer por fazer, mas com propósito. Coração, mas aí cada um com o seu cada um. A gente não pode fazer pelo outro. Sim, esses conhecimentos têm 5.000 anos disponíveis, cada vez mais na internet, fácil acesso, gratuidade. Então, e mesmo assim o mundo está em desequilíbrio. Se a gente parar para pensar dessa forma, que a gente tem o segredo da vida, né? Agora todo mundo tem que seguir, é difícil. As pessoas realmente não seguem por preguiça. Isso, depois reclama da vida e aí envelhece mal, e aí vai ter que ter alguém para cuidar, e isso é um ciclo que a gente está tentando, eu estou aqui fazendo meu papelzinho de formiga, tentando mudar, que é abrir esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? Então, é isso. Às vezes a gente está fazendo uma dieta errada, mas está fazendo porque está na moda, porque fulana faz, porque fulana faz. E o Ayurveda me diz que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, não tem como a gente passar algo para todo mundo, tá? É observar. Então, hoje eu fico 30 dias acompanhando uma pessoa quando faz o tratamento ayurvédico comigo, mesmo assim, desses 30 dias, eu estou ali, né, disponível. Eu sinto que as pessoas realmente fogem do propósito, e aí tem várias desculpas. Eu não estou aqui para ouvir desculpas, sabe? Eu estou aqui só para saber se você fez ou por que você não fez, e se lembrar de que
talvez ainda dê tempo de você fazer. Então, às vezes, eu mando, por exemplo, uma mensagem para a pessoa 10 da noite, vejo que ela está online, tá? E aí seria um momento que ela poderia estar fazendo uma oleação do pé, poderia estar ouvindo um áudio de respiração guiada, poderia estar preparando o seu quarto de cheirinho terapêutico, poderia estar tomando banho em silêncio, poderia estar fazendo N coisas, além de estar sentada no celular, mas essa pessoa pode me dar um monte de desculpa, falar, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu sou obrigada a estar aqui, o celular é minha vida, meu trabalho é minha vida, enfim. Então, praticar Ayurveda é praticar a autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer um tratamento ayurvédico se você não fizer, não seguir o protocolo. É mais você, é mais o outro. Então, aqui a gente vai falar bem resumidamente, tá acabando, tá? Vou deixar aqui mais 5 minutinhos. Em Dinacharya, tá? Dinacharya para Ayurveda são as recomendações de rotina diária feita pelos textos clássicos do Ayurveda para que você tenha mais saúde, mais longevidade. Eu acabei de falar, né? Há 5.000 anos já existe um passo a passo como sermos felizes, saudáveis e viver mais. Não é muito difícil, como eu vou repetir a frase para vocês, depois que virar hábito, deixa de ser sacrifício. Eu mudei, por exemplo, muito na minha gravidez. Eu observei muito a Ayurveda na minha gravidez. Foi muito bom ter essa oportunidade de entrar em contato com a minha nutrição, de como eu peco na nutrição, ainda peco, mas estou sempre buscando ali alguma coisinha ou outra para voltar para esse estado de equilíbrio, tá? Para que a minha ansiedade não caia muito, para que a minha ansiedade não seja sempre com coisas inacabadas, sempre dormindo atarefada. Então, eu faço pequenas pausas na minha rotina e pequenas sugestões ali de alimentação da Ayurveda que eu venho trazendo. E é isso, é buscar os equilíbrios, né? Então, ele diz que esse passo a passo seria mais ou menos o seguinte: despertar cedo. E aí o Ayurveda fala sobre Brahma Muhurta, seria a gente acordar com o nascer do sol, tá? Essa é a primeira dica ayurvédica, seria a gente ter uma rotina de acordar junto do sol nascendo. Claro que isso depende da sua rotina de sono, de que horas você dorme, o que você come antes de dormir e assim por diante. Mas, para começar essa brincadeira, a gente teria que passar a acordar mais cedo. Ao despertar, silencie, se observe, faça respirações profundas, suas preces e mentalizações. Então, uma dica ayurvédica minha, Laísa, hoje, seria esse primeiro momentinho sem estar deitada na cama, tá? Sentar em algum lugar, ou sentar na cama, ou sentar na cadeira, ou sentar no sofá. Levantar da sua cama e sentar em algum lugar. E silenciar. Rápido, uma coisa básica, não tem tempo definido, mas é o primeiro contato com você, com a sua mente, com o seu corpo. Tem uns minutos ali. Eu hoje saio da cama e deixo meu filho dormir quando eu consigo e sento no sofá. Primeira coisa que eu faço, tá? Então, respirar, mentalizar o que você está fazendo, como que eu acordei, absorver o que se passou ali nas reflexões, se tiver um hábito de um caderninho, deixar ele à sua mão, anotações. Primeiro momento, conexão com a sua intuição, conexão com o seu interior, tá? Segundo momento, levantar desse sofá, dessa cadeira, ou seja, de onde for, e ir para o banheiro, fazer expressões. Então, eu vou lá no banheiro, e ali, vou lavar meu rosto com água gelada, vou tirar toda aquela camada em volta dos olhos, boca, vou acordar meu rosto ali com água gelada, tá? Urinar, defecar, se puder, uma água morna. Se você ainda não tiver essa água morna na mão, tiver esse hábito, deixa para depois e faz ali o estímulo dos seus órgãos internos. O que é isso? Pode ser uma massagem na barriga, se você acordou sem vontade de ir ao banheiro, sem vontade de defecar principalmente.
Pode ser uma respiração estimulante, aquela respiração de fogo, movimentando a barriga para dentro e para fora. Pode ser aquela sucção abdominal que a gente faz sem ar. Pode ser você sentadinha no vaso mesmo, massageando sua barriga. Então, o primeiro momento ali no banheiro seria esse ritualzinho de excretar. Assoar o nariz, ver se precisa passar um óleo no nariz, se o nariz já está seco, secado, secreção. E a água morna aqui, nesse caso, para quem já tem o hábito de acordar e esquentar uma água, por exemplo, para passar um café, para fazer alguma coisa. Você vai pegar aquela primeira água que você já colocou ali, só mornou, vai levantar para ir ao banheiro, sentou ali para fazer o que quer que seja da sua mentalização, meditação, e aí você leva essa aguinha morna ali para o banheiro, se houver a necessidade, né? Observe, tudo é auto-observação. Então, eu acordei já com vontade de ir ao banheiro, acordei tarde, eu comi ontem. E ontem eu comi um monte de coisa gordurosa, eu preciso eliminar agora de manhã, eu já acordo esquentando essa água para tomar, tá? Ou em temperatura natural. A água ajuda a fazer essa limpeza, essa limpeza cálcio, que às vezes o cocô está lá no finalzinho e não tem um ressecamento ali. Então, a água ajuda, tá? Um pouquinho de água quando você for ali, ou toma no banheiro, em primeiro momento da manhã, em silêncio, sem falar, seria isso. E a gente vai para a oleação. Eu hoje, Laísa, ainda estou no banheiro nesse momento aqui da oleação, tá? Isso aqui leva menos de 10 minutos para fazer. Tudo isso que está escrito aqui, eu levo menos de 10 minutos para fazer hoje. Então, também vai se observar, mas as indicações seriam olhar o topo da cabeça, nariz, ouvido, gengiva, corpo, articulações e músculos. Então, tudo depende muito para onde eu vou, o que eu vou fazer de manhã. Mas, de uma forma basicona, hoje eu faço essa oleação na minha face, tá? Faço ali, eu pingo uma coisinha em cada parte do rosto, faço meus estímulos ali na face, eu tenho muita alergia respiratória, então estou sempre estimulando, às vezes coloco um óleo essencial nessa mistura, faço ali as minhas respirações, faço essa oleação na barriga, eu tenho vata muito agravado, eu tenho muita constipação, gases, então já é um hábito, eu tenho 3 vidros desse aqui no meu banheiro, tá? Um é para o rosto, específico para o rosto que eu uso. Um eu uso na barriga, e aí eu faço a misturinha, né? Girassol com alguma planta que eu gosto de passar. E o outro eu deixo, que é a unha, topo da cabeça, que é esse aqui de cravo e verde. Então, hoje, é super hábito, não é esforço nenhum. Eu abro ali o banheiro de manhã e eu já tenho os meus olhos que eu uso. É bem prático. Então, beleza, você gastou ali 20 minutos da sua manhã fazendo tudo isso aqui. Despertou cedo, fez as sessões, fez as oleações, minutinhos ali no banheiro, e aí a gente vai aqui para movimento. Movimento seria praticar uma atividade física, beber um chá, porque o chá faz esse movimento lá dentro, eliminações, e fortalecer também o seu hábito, e a gente já acordar fortalecendo essa combustão lá dentro, tá? Para que a gente consiga absorver e digerir todo o restante ao longo do dia. Então, sei lá, você gastou 20 minutos da sua manhã, você vai lá no fogão, vai colocar sua lenha para ferver, vai fazer um chazinho ali de gengibre, uma rodelinha de gengibre, um gengibre em pó. E aí, o tempo que sua água está fervendo, você vai demorar, sei lá, 5, 10 minutos, você já pode fazer um movimento corporal, dar uma alongada, ou eu indico muito a saudação do sol, né, que é aquela sequência de 8 posturas fixas do yoga, prática, já movimenta o corpo todo. Faz 5 vezes ali, você já vai sentir diferença absurda até na sua ida ao banheiro pela manhã, tá? E continuo dizendo, você gastou aqui menos de meia hora com a rotina matinal. E aí você vai tomar um banho. Então, tudo depende. Eu preciso liberar muita coisa, eu preciso intoxicar. Esse movimento da manhã tem que gerar suor. E aí você ir tomar banho, eliminar esse suor, tirar essa toxina do seu pele.
Mas não, é uma manhã mais tranquila, eu fiz só um alongamento, não suei e tal. Mas o banho entraria ali para tirar aquele óleo que a gente colocou, caso você tenha feito essa oleação matinal, tá? Porque a gente oleia o corpo, excreta as toxinas através do suor e toma banho para retirar os excessos. Então, essa é uma rotina ayurvédica, mas tudo depende. Eliminar as toxinas geradas no suor e o óleo aplicado. Lavar a cabeça com água fria e o corpo com água morna. Tá? Então, o Ayurveda também indica a gente fortalecer nosso couro cabeludo lavando com água fria. Então, se você tiver couro cabeludo com algum desequilíbrio, experimenta ficar alguns dias lavando a sua cabeça com água fria. E aí a gente iria para a alimentação ali na parte da manhã, né? Se alimentar de forma saudável, atenta e nutritiva. Então, assim, você fez tudo isso antes de sentar para tomar o seu café da manhã. De repente, naquele momentinho ali que a água está fervendo, ou que, sei lá, você está preparando alguma coisa, você vai ali no banheiro e faz todo esse ritualzinho, tá? E, claro, seguir a alimentação de acordo com a... vai depender, vai decidir dos seus dores. Então, eu vou parar por aqui. A gente seguiria aqui no PDF falando das estações do ano. Eu vou deixar isso assim para depois, que eu quero me aprofundar mais. Que seria outono e inverno e primavera-verão. São os rituais aí que a gente faz para cada um deles. Mas é isso, já gravei demais o meu vaso. Da água também. Espero que de alguma forma essas dicas do Ayurveda comecem a fazer parte, né, da sua rotina, que você possa, de repente, imprimir esse papel, esse específico ali da listagem, ou anotar 3 dicas, colocar como meta, falar, hoje eu vou iniciar o dia e vou seguir a semana experimentando colocar comida. Ah, não, eu estou muito quente, estou muito frita, vou experimentar tomar um chá de hortelã agora para ver o que me dá. E assim por diante. Então, você vai se observar suas necessidades. E ali eu coloquei um resumão de como já trazer isso para a sua vida, para a sua rotina, tá? Então, a gente vai finalizar a nossa aula fazendo um exercício de respiração. E faz do jeitinho que você tiver aí, é bem rapidinho. Essa é uma respiração que eu gosto muito de fazer ela em momentos de agitação mental, uma respiração que esfria. Então, a gente, excesso de movimento também, né, do dia, do bata, do estímulo, é uma coisa que esquenta a gente. E para a gente dormir, a gente precisa estar mais equilibrado, né? Essa sensação de calmaria, de frescor. Então, você vai sentar, se tiver aí, descruzar as pernas, para relaxar os ombros. E a gente vai usar o gel, colocando esses 2 dedos lá no ponto entre as tuas sobrancelhas, com o dedão e o anelar, a gente vai fazendo a troca das narinas, tá? Nessa respiração, a gente vai sempre inspirar pela narina esquerda e sempre soltar o ar pela narina direita. Então, vai ser uma respiração chamada Chandra Vedana, respiração lunar. Aproveita que a gente está aí nessa energia mais fria mesmo, da lua minguante, a lua quase não aparece no céu, indo ali para a lua. E esse momento frio, esse ruim, é um momento de introspecção. Então, quando eu estiver fazendo a sua respiração, fica bem introspectiva, tenta não pensar em nada, se conecta com as sensações. E aí depois você vê se isso vai mudar um pouquinho a qualidade do seu sono. Então, vamos iniciar. Coloca os dedos lá nesse pontinho, entre as sobrancelhas. Fecha seus olhos, relaxa o outro braço. Faz uma respiração completa antes de iniciar. Engole saliva. E vamos começar tampando a narina direita, inspirando pelo lado esquerdo até encher o peito de ar. Com os pulmões cheios, tampa a narina esquerda, solta o ar pela narina direita.
Pulmão vazio, troca novamente. Tampa a direita, inspira pela esquerda. Faz a troca com os pulmões cheios, soltando ar pela narina direita. Troca, tampa a direita, inspira pela esquerda. E solta o ar pela narina direita. Novamente, inspira pela narina esquerda. Faz a troca, soltando o ar pela direita. Um último ciclo, inspira, preenchendo o máximo de ar na mão pela narina esquerda. Faz a troca e exala pela narina direita, esvaziando completamente. Permanece de olhos fechados, relaxa o seu braço. Respira pelas duas narinas. Relaxa os seus olhos, relaxa mais a boca, a língua dentro da boca, a expressão da paz. Vai encerrando aqui seu dia, mais relaxada, mais tranquila, sem muitas expectativas, sem muito esforço, deixando ir tudo que passou, tudo que não tem mais como você mudar. Solta, deixa lá atrás. Relaxa os ombros, permite finalizar seu dia com tranquilidade, mentalizando uma intenção para essa lua minguante, uma intenção de algo que você limpar, deixar ir, sofrer, encerrar. De repente, algum hábito que você queira deixar para trás, algum ciclo que você queira encerrar na sua vida, chegar na sua mão. Essa energia mais fria, da lua, da noite. Mentaliza com positividade a intenção dessa noite. Confia naquilo que você escolhe, confia nas informações que você está enviando para as suas células, seu corpo. Faz mais uma respiração longa, completa e bem gostosa. Inspira pelo nariz e deixa o ar escapar pela boca. Divindade que habita dentro de mim, onde está a divindade que habita em cada um de vocês. Peço por aqui. Desejo uma ótima noite.